Bom dia, pessoal. Vamos começar, né? Porque vocês vão ter aula 1 hora, aí vai ficar muito apertado. Vamos tentar ser mais breves, até porque vocês já estudaram o assunto hoje na tutoria, né? A gente vai falar desse tema, que é o rim diabetes, que pela alta prevalência do diabetes, hoje é um dos temas muito importantes em nefrologia, bem também pelas novas drogas que entraram para a prevenção de doença renal crônica, que se iniciaram seus trabalhos a partir do rim do diabetes. Nós temos todos esses objetivos para falar hoje e a gente sabe, né, vocês sabem que é esperado que até 2050, 1 em cada 3 adultos nos Estados Unidos sejam portadores de diabetes. A incidência de diabetes tem aumentado muito nas últimas décadas. E o que contribui para isso? É um estilo de vida, né, com maior taxa de obesidade, síndrome metabólica e, portanto, resistência à insulina. O diabetes, nos Estados Unidos, é a principal causa de pacientes com doença renal crônica dialítica. No Brasil, é a segunda causa, mais impactando com hipertensão. Um cenário que mudou muito, era um baixo percentual, mas pelo envelhecimento da população, aumenta a taxa de DM2 e aumentou a taxa de nefropatia diabética, levando à diálise. E a mesma coisa que se aplica ao renal crônico, que a maioria não chega à doença renal terminal dialítica, por morte cardiovascular, infarto, AVC, etc., se aplica também até mais ao diabetes, que tem outros fatores complicadores, certo? Como vocês viram hoje, a definição seria de uma doença renal diabética, que a terminologia antes era nefropatia diabética, que vocês vão encontrar muito nos livros, certo? Mas a gente vai ver mais na frente porque que essa terminologia mudou hoje para doença renal diabética ou diabetic kidney disease. Nefropatia diabética ainda se usa, mas apenas para os casos que a gente sabe e tem certeza que é somente uma doença renal diabética pelo diabetes em si. Seriam essa doença renal diabética com taxa de filtração menor que 60 por mais de 3 meses e algum número maior que 30, desde que não haja outras causas. Naqueles pacientes com DM de longa duração, isso para o DM1, né? Porque tem pelo menos 5 anos, ou que tem uma retinopatia diabética. Então hoje, como é que tem, se eu tenho um paciente diabético e ele tem doença renal crônica, como é que eu tenho que caracterizar esse doente? Ou ele tem uma doença renal diabética pura e simples, que é a nefropatia diabética, ou ele tem uma doença renal não diabética, ele é diabético, mas a doença renal não tem nada a ver com diabetes. A doença renal dele, por exemplo, é uma esclerose focal segmentar primária, ou é uma nefropatia por IgA, ou é uma nefrite lúpica. Quer dizer, um paciente diabético pode ter nefrite lúpica. Você faz a biópsia, não tem nenhuma evidência de diabetes, mas somente de nefrite lúpica, certo? E temos o que complica um pouco a nossa vida, é a doença renal não diabética, como o caso que a gente teve agora, que foi um ato embolismo de colesterol, superimposto no paciente com a doença renal diabética. De forma que o termo que se usava antes, nefropatia diabética nos livros, se aplica a essa doença renal diabética pura e simples. Aí, como existem doenças renais não diabéticas no diabético, ou doenças renais não diabéticas superimpostas na diabética, você houve essa mudança de terminologia. A doença suprarrenal superimposta, doença renal não diabética superimposta na diabética, ocorre mais ou menos em 30% dos casos, que foi o caso que vocês viram na tutoria, tá certo? Agora, quanto à doença renal diabética, a prevalência de doença renal é em torno de 40% no DM1 ou no DM2, fala-se entre 30% a 40%, alguns artigos chegam a dizer que é quase 50%. Mas como o DM2 representa 90% dos casos de diabetes e o DM1 só 10%, como a prevalência é semelhante nas duas doenças, você acaba tendo e vendo mais pacientes DM2 em diálise ou mais pacientes DM2 com doença renal diabética, mesmo que não seja dialítica, tá certo? Bom, aquilo que eu já falei, 30% a 40% evoluem com doença renal diabética. Então, eu posso ter um DM1, começar na infância, chegar aos 80 anos e não ter doença renal diabética. Uma coisa que chama a atenção no DM1 é que a doença diabética nem aparece antes de 5 anos de doença, nem aparece depois de 25 anos. Então, se você tem um irmão que tem diabetes tipo 1 desde a infância,
10 anos. Hoje ele tem 40 anos, ele não precisa se preocupar, ele não vai ter mais a doença renal do diabetes. A não ser que ele deixe de tratar e passe a ficar totalmente descompensado. Mas o dele só vai aparecer, 1% dos casos aparece após 25 anos. Mas a maioria aparece nesse intervalo de 5 a 25 anos de DM1, tá certo? Já o DM2, ele pode ter doença renal diabética diagnosticada em qualquer tempo. Por quê? Porque eu nunca sei quando foi que meu diabetes começou. Será que foi há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos e eu não sabia? E só estou sabendo agora porque fui fazer um exame de glicemia? Então é totalmente diferente do DM1, que você já sabe o momento exato onde ele começa, pelos sinais de descompensação. Tá bom? Bom, uma doença renal diabética versus a não diabética, né? No DM1, você tem essa albuminúria geralmente após 5 anos e antes dos 25, quando ela tem que aparecer. Se for antes de 5 anos que ela tem a albuminúria, ou após os 25, diminui a chance dessa doença ser pelo diabetes. Vamos procurar outra doença. Agora, será que eu não posso ter nenhum diabetes tipo 1 que tem alguma albuminúria com menos de 5 anos? Posso, já está descrito que essa doença pode começar um pouco mais cedo no DM1. Só que não é a regra. Então, surgiu antes de 5 anos, vamos investigar outras causas, mesmo que a gente chegue a fazer uma biópsia e saiba que é uma doença não diabética. Se eu tiver um DM1, uma doença renal, mas se eu fizer o fundo de olho e não tiver retinopatia, eu já passo a desconfiar que aquela doença é não diabética. Por quê? Porque no DM1, quando eu tenho a doença renal diabética, em 90% dos casos eu tenho a retinopatia. É como se o espelho do rim fosse a retina. Eu olho a retina, tem retinopatia, então provavelmente a minha doença é diabética. Já no DM2, isso é complicado, porque o DM2 é um desafio. Porque se eu tiver um DM2, a gente tende a pensar assim, o DM2 não tem retinopatia, essa doença não deve ser do diabetes, eu vou biopsiar. Mas essa regra não é tão fidedigna, porque no DM2 ele só faz retinopatia em 60% a 65% dos casos. Eu tenho aí 1/3 dos casos que podem não ter retinopatia e ter a nefropatia diabética. Então fica mais fácil diferenciar o diabetes do não diabético no DM1, tá certo? É importante avaliar como foi a progressão dessa doença. No DM1 a gente sabe, né, que a partir de 5 anos começa a monitorizar a doença renal, então eu sei. No DM2 eu não tenho uma história natural bem conhecida, porque eu não sei quando foi que começou o DM2. Então eu posso saber hoje que já tem uma doença renal avançada, ou posso saber hoje que tem uma doença renal leve, então eu não sei exatamente como eu estou. Para complicar, é o seguinte, o DM2, geralmente, ele é aquele paciente mais obeso, com síndrome metabólica, que já é hipertenso, às vezes até mesmo antes de aparecer o diabetes. Muitos deles já vêm usando o losartano, o inibidor da ECA, o BRA, que pode fazer o quê? Pegar aquela albuminúria que ele podia ter e reverter para a nova albuminúria. Então, esse diagnóstico do DM2 fica mais difícil por conta daquele fenótipo não proteinúrico, que ninguém sabe se é uma outra forma de apresentação ou se seria o fato dele já vir em uso de antihipertensivos e ECA e ter revertido da micro para norma albuminúria, tá certo? Então, sempre que a gente vê um diabético com doença renal, eu tenho que saber se a doença renal é pelo diabetes ou são outras causas que eu preciso investigar, que eu preciso até saber se devo tratar. Então, esse é um ponto importante. Na prática, nem sempre é fácil, né? Bom, aqui as principais diferenças entre a doença renal diabética, aqui a gente colocou o tipo 2 e a não diabética. Na doença renal não diabética, aquele quadro se inicia muito súbito. Ele começa a ter uma proteinúria muito rápida, a doença renal começa a progredir mais rápido. Geralmente é um diabetes de curto tempo de duração. No sumário de urina, geralmente eu posso ter hematúrias, cilindros hemáticos, outras coisas que chamam a atenção para uma doença renal não diabética, certo? Ou então eu estava bonzinho, era diabético, não tinha microalbuminúria e de repente aparece uma proteinúria nefrótica. Não é essa a evolução. Se eu já sabia que tinha diabetes, não tinha uma proteinúria nefrótica e de repente aparece, eu vou pensar que ali é uma doença não diabética. E também a retinopatia estando ausente. Leva a uma maior suspeita de que a doença é não diabética, embora nada possa confirmar. Já da doença renal pelo diabetes, o início é gradual, a progressão é gradual e lenta,
a duração, pelo menos tem que ter 10 anos de diabetes. Sedimento urinário só pode ter proteína, traços de proteína, ou proteína 1, 2, 3 cruz. E na maioria dos casos, pelo menos mais de 50%, eu tenho retinopatia. Certo? Bom, esses fatores de risco vocês conhecem, vocês até já falaram hoje, primeiro na minha tutoria, acredito que tenham falado nas outras. A gente tem um monte de fator que já é reconhecido como fator e outros que são propostos como fatores. Dentre esses fatores, a gente tem aqueles que eu posso modificar e os que eu não posso. Vamos se basear principalmente nos conhecidos, né? Quais são os fatores de risco conhecidos. Porque eu não posso modificar o diabetes, o tempo maior de diabetes, quanto mais passa o tempo, mais risco de eu ter uma nefropatia diabética. O idoso, o sexo feminino e a presença de retinopatia. Não vai mudar, se eu já tenho, não vai mudar. Então, mais chance eu tenho de ter uma nefropatia diabética. Aquela doença no diabético, sempre tem diabetes. E os fatores modificáveis? É a glicemia mal controlada, é a pressão mal controlada, é o perfil lipídico mal controlado, é a obesidade. Tudo isso eu posso tentar diminuir peso, tomar um remédio para colesterol, para pressão, para glicose, para síndrome metabólica. Eu posso deixar o tabagismo, que é o fator de risco. Posso, se tiver albuminúria, tratar essa albuminúria, porque hoje a gente sabe que até metade dos pacientes podem reverter vamos chamar de microalbuminúria para facilitar, que é o A2, para a normoalbuminúria. Então, é um fator modificável. Eu posso simplesmente tratar com medicações para modificar a história natural da doença. Agora, fatores propostos, pacientes com inflamação subclínica, com estresse oxidativo, e os não modificáveis, base genética, etnicidade e a infiltração glomerular. E observar que o sexo feminino tem um risco maior, né? Acredita-se que principalmente na menopausa, onde há uma diminuição dos estrógenos, são os mais idosos. Fisiopatologia da doença renal pelo diabetes. Tem vários mecanismos, eu vou colocar uma coisa bem resumida, porque esse conceito aqui vai ser importante para a gente entender o tratamento. Então, quando eu tenho aquele diabetes descompensado, né, que começa a ter a glicação das proteínas e dos lipídios, né, que é a glicosilação anormal, que forma os produtos de glicação avançada, também eu tenho uma modificação de fatores que são liberados. Há uma maior produção do óxido nítrico e uma maior ativação do serotonina, angiotensina e endotelina. Então, com a ativação desses fatores hormonais, o que acontece? Aqui é um número normal, arteriola aferente e aferente. No diabético, pelo meio diabético, quando aumenta o óxido nítrico e os prostaciclinas, eu tenho uma dilatação da arteriola aferente. E quando eu tenho a ativação serotonina, angiotensina e endotelina, eu tenho uma constricção da eferente. Tá certo? Então, isso vai fazer o quê? Dilata a aferente, contrai a eferente. Aumenta a pressão de filtração glomerular, aumenta a taxa de filtração glomerular. Então, na fase iniciais do diabetes, eu tenho uma hiperfiltração. E a hiperfiltração, pessoal, a gente já viu que quando você perde um rim, que os néfros remanescentes ficam sobrecarregados, vão levar a doença renal crônica. E aqui também não é uma coisa que é boa, porque à medida que eu hiperfiltro, transmito mais a pressão para dentro, leso mais o endotélio, perco mais proteína, que lesa os túbulos e intestinos, então não é uma coisa boa. Esse é um dos mecanismos, né? Que a gente depois vai entender a participação dos inibidores da SGLT2. Essa hipótese é a hipótese hemodinâmica, o hiperfiltro, porque eu tenho esse desbalanço aí, aumento de vasodilatadores da artéria aferente, diminuição e aumento de vasoconstrictores da eferente, levando à hiperfiltração. Mas eu tenho também mecanismos tubulares, que exatamente podem contribuir para essa vasodilatação da aferente. Quando eu tenho meio hiperglicêmico, os túbulos não tentam compensar e reabsorver mais glicose, só começa a aparecer glicose na urina, abaixo, acima de uma carga de glicose de 180 mg a 200, enquanto isso o túbulo fica reabsorvendo. Através de quê? Do aumento da atividade dos cotransportadores de sódio e glicose no túbulo proximal, o SGLT2. A gente sabe que tem os SGLT2 e o SGLT1. O SGLT1 também reabsorve glicose, mas é só 10%. A maior parte da glicose é reabsorvida por esse transportador SGLT2. Então, no meio hiperglicêmico, eu tenho a maior expressão desses transportadores que reabsorvem mais sódio e glicose para evitar a perda de glicose. O que acontece?
vai chegar menos sódio na mácula densa. Menos sódio na mácula densa vai liberar substâncias que vão, renina, vai contrair a aferente e vai liberar prostaciclinas que vão dilatar a aferente. Então, uma outra hipótese para explicar a hiperfiltração seria através da própria glicose em si. E o outro seria aquela hipótese hemodinâmica, onde não se fala dos cotransportadores do tubo proximal e dessa participação deles no feedback, tubo glomerular. Na verdade, acredita-se que haja participação de todos esses mecanismos, além da glicação das proteínas, porque aqueles produtos de glicação avançada, que são os RAGEs, eles têm receptores, que são os RAGEs, que estão nas células endoteliais e mesangiais. Na hora que esses produtos de glicação são filtrados, se ligam aos receptores RAGEs, um dos receptores faz entrar na célula e o outro, ao entrar na célula, faz ativar estresse oxidativo e inflamação e produção de citocinas, que vão levar aqui a lesão da membrana basal e a expansão do mesângio. Então, é um conjunto de fatores, na verdade, não é um só mecanismo, são vários mecanismos que levam à hiperfiltração glomerular, hiperperfusão glomerular e hipertensão glomerular. Então, tudo isso dentro do capilar altera a estrutura dos glomérulos, certo? E a função dos glomérulos, lesa endotélio, lesa mesângio, e começa a ser perdida a albumina, tá? Começa a ter aquela albuminúria, e no início o aumento da taxa de filtração glomerular. E aí, essas alterações vão levar o glomérulo, primeiro, ele hipertrofia, ele fica com o glomérulo de tamanho aumentado, ele também começa a expandir a produção de matriz mesangial, lesa o podócito, começa a perder proteína e, no fim, leva a esclerose glomerular e fibrose e doença renal crônica. Tudo isso iniciado por vários mecanismos a partir da hiperglicemia, mecanismos hemodinâmicos, tubulares, aplicação de proteínas. Isso é apresentado de uma forma bem simples, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. O quadro clínico, né, da nefropatia diabética. Hoje, nefropatia diabética é o termo que se aplica à doença renal diabética isolada, nefropatia diabética. Doença renal diabética envolve a doença renal diabética, a superimposta e etc. Então, esse termo se restringe só à nefropatia diabética. A tríade é o seguinte: o que é que acontece com todos esses processos hemodinâmicos, tubulares de glicação? A barreira de filtração ela vai ser alterada, porque vai haver lesão de podócitos. Então, na fase inicial, eu tenho apenas a perda de podócitos e a espessamento da membrana basal. A manifestação clínica disso é o quê? A albuminúria primeiro é normal, depois ela vai para a albuminúria 2, com a progressão da doença vai para a albuminúria 3. Então, pode variar da norma até a macroalbuminúria por essa lesão da barreira de filtração. Eu tenho também, com o tempo, né, com aquela expansão do mesângio, com aquela esclerose dos glomérulos, eu vou ter uma alteração da filtração glomerular. Mas no começo foi o quê? Uma hiperfiltração, aumentou, depois ela vem para o normal e com o tempo, que vai lesando, vai fazendo expansão de mesângio, esclerose glomerular, essa filtração vai caindo até chegar à doença renal. Do mesmo jeito a albuminúria, começa da norma, vai para micro, vai para macro, até chegar à expressão da síndrome nefrótica, que a diabetes é a principal causa de síndrome nefrótica isolada secundária, né? É uma doença que não é primária do rim, é uma doença sistêmica que afeta o rim. E também faz parte dessa alteração a alteração na pressão sanguínea. A alteração no diabetes tipo 2, considera-se que aquele perfil de diabéticos tipo 2 são pacientes que têm uma hipertensão primária ou essencial. Geralmente, quando eu sei que ele tem diabetes, ele já tem hipertensão, tá certo? Que é um obeso, com síndrome metabólico, idoso, etc. Já o DM1, não. O DM1 é a hipertensão secundária ao problema renal. Quando ele é diagnosticado com DM1, geralmente é normotenso e passa vários anos normotenso. À medida que vai lesando o glomérulo, expandindo o mesângio, lesando o podócito, é que, por conta do problema renal, a pressão vai aumentar. Então, é diferente, porque no DM2 a hipertensão é essencial, no DM1 a hipertensão é secundária ao problema renal. E essa manifestação da pressão varia de uma pressão normal a uma pressão intermediária até a hipertensão. Então, o que eu posso ter? Ele pode se manifestar só com um aumento de creatinina, ele pode se manifestar com síndrome nefrótica e aumento de creatinina, e no contexto ter hipertensão ou não. Ou ele pode se apresentar nas fases iniciais como nada.
que ele nem tem hipertensão, nem a albumina é normal, e a função renal é até hiperfiltração, certo? Então é muito difícil fazer um diagnóstico precoce de uma doença renal pelo diabetes, certo? Por isso é importante rastrear em todo diabético, tipo 1, tipo 2, seja lá o que for, a doença renal. E aí essa pergunta é, quando, como e com que frequência? Vocês viram hoje também na tutoria, quando fazer o rastreio? Se for um DM2, é logo ao diagnóstico, porque eu não sei quantos anos ele tem de DM2. É logo ao diagnóstico e a partir daí, uma vez por ano. Se for no DM1, é após 5 anos do diagnóstico. E a partir daí, uma vez por ano. Ah, professora, eu li lá no consenso da Sociedade de Endócrino que pode começar a rastrear ali com 2 a 3 anos de DM1. Pode, eles sugerem que em alguns casos isso possa acontecer, porque em 3% dos pacientes DM1 foi visto que nessa fase, menos de 5 anos já pode ter lesão renal. Mas a rotina, o que está recomendado nas diretrizes, de um modo geral, é isso aqui. Se isso aqui for feito, já está até de bom tamanho, tá certo? Também lá eles falam em rastrear crianças e adolescentes entre 7 a 11 anos mais precocemente. Enfim, mas não é o que eu vou apresentando aqui para vocês. Como é que a gente vai fazer esse rastreio? 2 exames, né? Vocês viram, é a RAC, a relação albumina-creatinina na amostra de urina isolada, e a creatinina para estimar a taxa de filtração glomerular. Na verdade, se tiver só a opção de botar 2 exames, você vai escolher a RAC e a taxa de filtração. Porque ninguém pede a taxa de filtração, a gente pede a creatinina para estimar. Mas o rastreio não é pela creatinina, é pela taxa de filtração, tá certo? E isso você vai fazer uma vez por ano. É uma vez por ano sempre? A diretriz diz uma vez por ano, mas se você vê que está tendo algum fator complicador, a hipertensão está de difícil controle, o diabetes está mal controlado, e etc., você pode rastrear com mais precocidade. Você pode fazer isso a cada 6 meses, a cada 4 meses. De um modo geral, para quem não tem alteração, é para fazer isso aqui, para detectar, a cada ano de diabetes, aumenta a chance dele ter a doença renal diabética que eu preciso detectar. Agora, se der uma RAC positivo, eu vou fazer o quê? Eu tenho que confirmar, porque eu preciso ter pelo menos 2 exames positivos em 3, por isso no intervalo de 3 a 6 meses. Se eu tiver já os 2 primeiros exames positivos, pronto, é uma albuminúria persistente e é um marcador de dano renal. Porque tem muitos fatores que interferem na albuminúria. Eu vou mostrar um slide a seguir. E se for um paciente obeso, eu não tenho certeza se aquela taxa de filtração só baseada na creatinina é o ideal, ou se é um paciente amputado, se é um paciente desnutrido, se é um paciente que é musculoso demais, será que só isso vai me dizer a verdade? Então eu posso calcular, dosar cistatina C, calcular a taxa de filtração ou baseada na cistatina ou baseada na cistatina e creatinina. No mesmo lugar onde vocês encontram a CKD-EPI, tem as várias formas de equação. Então, tem algo hoje, né, tem que ser recomendado nas novas diretrizes, nas situações que fogem ao padrão normal, não são idosos, não são obesos, não são amputados, usar só a creatinina, mas existe essa recomendação de usar a cistatina C para pacientes que fogem do padrão, que dá a estimativa mais precisa da filtração. Não tem no sistema público, né? Tem só no sistema privado, você consegue dosar e calcular, mas assim, quando vocês vão fazer internado, vocês não vão ver. E se confirmar, né, a taxa de filtração e a RAC, você vai tratar aquele paciente como ele sendo portador de doença renal diabética, na tentativa de evitar a progressão dessa doença e de minimizar o risco cardiovascular, certo? Aqui, pessoal, são vários fatores que alteram a albuminúria e vai desde o exercício físico, quando você for pedir, você diz ao paciente que ele não vai fazer academia na véspera, porque às vezes vai e faz exercício intenso e no outro dia dosa, aí vai só estressar a pessoa. Então, compete a você dizer, ó, se tiver com alguma infecção no dia que for colher no cura, se tiver fazendo exercício intenso ou com febre adia, é a melhor coisa que você faz, a gestação, tudo isso. Eu ia cobrar, pode diminuir, né? Se a agulha for muito diminuída, enfim, horário do dia, ela varia essa RAC. A recomendação é que você sempre colha de manhã, no mesmo horário, assim, porque um dia eu colho de manhã, outro dia eu colho de tarde, outro dia eu vou colher só de noite, e não vai dar bem, porque ela vai variar com a variação da albuminúria e da creatinina, então tem que fazer no mesmo horário para ela ser o seu parâmetro de comparação. Bom, aqui
aqui foi uma coisa que estava lá nos objetivos de vocês, que houve até a dificuldade de achar, porque realmente é uma coisa, um conceito mais novo. Porque o que a gente sempre sabia é que o doente renal diabético começava hiperfiltrando, ia dar albuminúria A1 para A2, da A2 para A3, nas fases finais ele ficava nefrótico, todo demasiado, tinha que dialisar. Mas começou-se a detectar casos de pacientes que chegavam, tinham alteração, eram diabéticos, tinham alteração de função renal, mas a albuminúria estava normal e assim persistia. São os normoalbuminúricos ou não albuminúricos. E aí viu-se que às vezes quando fazia a biópsia era um doença renal diabético, então não se entendia muito bem. Ficou a dúvida do que seria isso. Será que é só porque aquele doente já vinha usando IECOBRA, em algum momento para trás ele teve albuminúria e voltou ao normal pelo tratamento da hipertensão? Isso no DM2. Ou será que é uma via totalmente distinta? Então, isso é uma coisa que os mecanismos exatos ainda estão sendo pesquisados. A gente sabe que esse fenótipo não proteinúrio também pode ocorrer no DM1, mas em menos de 20% dos casos. Ele é mais frequente no DM2. Geralmente esses DM2 já são hipertensos, já vem usando IECOBRA, esse pode ser um dos mecanismos. Ou então, aquela doença renal diabética, é atribuída mais a síndrome metabólica e hipertensão que lesionaram o rim, tá certo? Então é só para vocês saberem que não é obrigatória a presença de proteinúria no diabético para ter a doença renal. Mas a definição ainda continua aquela de ter RAC. Claro que não tem como você dizer, isso talvez mais para frente vai mudar, mas não tem como a gente dizer ainda exatamente o que é isso. Certo? Bom, quando eu tenho um fenótipo proteinúrio clássico, pessoal, os estágios são divididos em 5. Dois estágios são pré-clínicos. Em todos os dois tem aumento da filtração, que é a hiperfiltração. No primeiro, está tudo normal. Ele tem hiperfiltração, mas a albuminúria é normal e a pressão é normal. No segundo, ele tem pressão normal e aumento da taxa, mas de vez em quando ele faz uma albuminúria A2, intermitente. Por isso que ele é chamado de pré-clínico. Eu faço, dá um pouco aumentado, eu repito, dá normal. O estágio 3 é o estágio clínico, onde já a taxa de filtração, que era alta, começa a ficar normal ou em leve declínio. A albuminúria já fica persistente, mas ainda é A2. E já pode ter uma hipertensão leve. O outro estágio clínico é o 4, onde a filtração cai mais, a albuminúria, que era A2 persistente, passa para A3, a hipertensão, que era leve, passa a ser, pode ser até severa. E o quinto estágio é o estágio da doença renal crônica terminal, que precisa de diálise. Então, essa curva aqui mostra muito bem essa história natural. A fase pré-clínica é a 1 e a 2, onde tem a hiperfiltração, filtração aumenta, a albuminúria menor que 30. Na fase 3, a gente já disse que ali é a nefropatia diabética incipiente, que é aquela que a gente vai enxergar através da albuminúria A2, desculpa, que é a microalbuminúria. Olha o tempo, geralmente 5 a 15 anos. Geralmente os primeiros 5 anos são doença pré-clínica, por isso que no DM2 a gente faz tudo no início, que a gente não sabe há quanto tempo vem, né? Aí lá, dos 15 até os 20 anos, já passa a ver a nefropatia diabética franca, no estágio 4. Aí o paciente já começa a cair a filtração, já começa a ter lá a albuminúria, podendo chegar até a albuminúria nefrótica, né? E aqui o estágio 5 final, a filtração caiu abaixo de 15, não tem problemático, nefrótico, e esse paciente entra em diálise, certo? Bom, aqui vocês veem a evolução geralmente até 25 anos, né? Nos primeiros. Na primeira fase, que é a fase funcional, pré-clínica, a taxa de filtração aumenta em torno de 25% a 50%. Então, minha filtração normal é 100, eu posso medir e dar 150, tá certo? Nessa fase incipiente, essa microalbuminúria é só se for transitória, né? Não, que é na incipiente, a clara é a proteinúria nefrótica. Estruturalmente, nessa fase, eu só tenho hipertrofia renal, na fase pré-clínica. Então, eu não consigo dizer que tem uma doença renal diabética, porque nem tem taxa de filtração baixa, nem tem albuminúria nessa fase, ela é pré-clínica. Mas lembrem que eu já tenho os glomérulos começarem a hipertrofiar. Na fase incipiente da microalbuminúria, e já tem hipertensão, já começa a lesar o mesanjo, a membrana basal já começa a espessar, e as arteríolas aferentes e outras começam a fazer hialinose. Já na fase clara, nefropatia franca, aí já tem os nódulos de Schmidt-Mills, começa a ter a fibrose e a glomeruloscopia. Então, tudo é uma progressão, mas essa história natural, ela é bem definida no DM1, onde você acompanha do começo ao fim. No DM2, muitas vezes, quando eu atendo, ele já tem
uma creatinina com a taxa de filtração menor que 60, pode ter albuminúria normal, macro, micro, mas pode ser normal. Então isso fica confuso. Mas ele já é doente renal e pode ser pelo diabetes, porque tem uma taxa de filtração menor que 60. Então, o fenótipo não proteinúrico, o que seria? Seria aquele perda de função sem albuminúria. Se você fizer a biópsia, tem muitas alterações vasculares, especialmente de fase, adenose arteriolar, e já tem fibrose. Esses pacientes são mais suscetíveis a ter uma injúria renal aguda, ou por uso de um diurético, onde ele perdeu muito peso, ou por uma desidratação por náusea, de vômito, ou diarreia, como teve nosso paciente lá, que não foi exatamente o caso, que foi a enterendócrina, mas são pacientes mais suscetíveis. Tem poucos estudos que investigaram a evolução dessa doença não proteinúrica, mas o que você sabe é que ela vai perder função ao longo do tempo. E que nesse caso, o IE cobrar não parece proteger da evolução da doença renal. E olha, tem aumentado a prevalência. Qual é a prevalência dele hoje? Até 20% dos casos de DM1, coisa que há pouco tempo atrás nem se ouvia falar, e até 30% dos casos do DM2. Esses pacientes não proteinúricos têm menor risco de progressão da perda de função, porque a albuminúria já está contribuindo, mas ele ainda tem a própria perda de função para ir evoluindo, só que minimiza o risco, certo? A história natural do fenótipo proteinúrico não é bem conhecida, não proteinúrica, aliás. Então é só para vocês saberem que existe, para que vocês encontrarem pacientes DM2 de vários anos sem albuminúria, não quer dizer que ele não tenha doença renal pelo diabetes. Bom, as doenças, as diferenças entre o DM1 e DM2 com doença renal, principalmente a idade, né, pessoal? O DM1 é mais jovem, o DM2 tem uma idade maior. O DM1, geralmente, ele não é obeso, é magrinho, e o DM2 é obeso. A hipertensão no DM1, no diagnóstico, ela não existe, ela é secundária ao dano renal, e o DM2 ela é precoce, antes do dano renal. O tempo do diagnóstico do diabetes, você, entre começar o diabetes, você dá o diagnóstico, é um tempo precoce, porque com 5 anos você começa a monitorizar. No DM2, fica muito tempo sem diagnóstico, você só diagnostica quando você dá o diagnóstico do DM2. Complicação micro ou macrovascular, no diagnóstico do DM1 você não teve tempo de ter retinopatia, não teve tempo de ter cardiopatia, da OP, nada. Mas no tipo 2, quando você diagnostica o diabetes, muitas vezes ele já tem nefropatia, retinopatia, as microangiopatias, ou já teve um AVC prévio, é muito comum, ou já teve um infarto, enfim. E tem as complicações micro e macro. Retinopatia, DM1, quase sempre presente, DM2, 60% a 65%. Correlação entre controlar a glicemia e a função renal é bem claro no DM1. Você consegue prevenir muito mais se você controlar bem a glicemia no DM1, porque também você sabe o tempo de duração, e é menos claro no paciente com DM2. Ok? Eu coloquei em forma de tabela para facilitar, né? Lembrar, memorizar, aprender. Bom, como é que se apresenta a biópsia de um paciente? Porque vocês não são obrigados a aprender a biópsia, mas vocês têm que saber quando desconfiar que a doença não é diabética e indicar a biópsia renal. As principais alterações que eu já falei. Primeira alteração, os glomérulos hipertrofiam, ficam nefromegalia, os néfrons de tamanho bem grande. Depois, a membrana basal é a primeira alteração estomorfométrica, ela é espessa. Depois, o mesângio vai depositando mais matriz mesangial até chegar à esclerose dos glomérulos. Essa glomerulosclerose pode ser de 2 tipos. Vocês já ouviram falar muito da esclerose nodular, ou doença de Knight-Wilson. Mas ela não é, infelizmente, a mais comum. Ela é presente somente em um percentual pequeno de casos. A mais comum é a glomerulopatia diabética difusa. Vou mostrar a foto. Outras alterações, pode haver, por alterações isquêmicas, necrose da papila, que é a terminação do sistema calicial. E essa necrose, quando ocorre, parece um cálculo que vai descer. Dor lombar, hematúria, aí pode predispor infecções, acessos renais. A perisclerose alina, que é o depósito de um material proteináceo na camada submaterial das arterias. E aí é bem clássico na biópsia. O que é que essa liaminose faz? Ela vai espessando a parede, estreitando a luz do vaso, diminuindo a irrigação com os glomérulos e podendo contribuir para uma nefropatia isquêmica. E achados finais de cronicidade, faixas de colágeno no intestino e atrofia dos tubos. Então, pessoal, a forma mais comum é a glomerulosclerose diabética difusa. Aqui vocês veem, esse material rosa, tudo é matriz mesangial,
muito excessivo, né? Então, dá a impressão de que está esclerosando, querendo começar a esclerosar esse glomérula. É só esse aumento de matriz é produzido a partir daqueles produtos de glicação avançada, a partir das citocinas inflamatórias produzidas. A nodular, ela é ótima de ver, né? Qualquer um vê, que é o glomérula. A matriz expande, mas ela expande de forma que vai formando nódulos bem grandes e bem visíveis nessa coloração. Aqui eles estão no HE e aqui a coloração do PAS. Mas somente ocorre com 10, é variável na tela aqui, 10 a 50. Ela é clássica do DM, da doença renal diabética, é um nódulo que não tem célula, é só de matriz mesangial, ou nódulo que mexeu nisso. Mas ele não é o mais frequente, certo? E a linose, só para vocês verem aqui são duas arteriolas, certo? A luz dela está explicada que você tem depósitos desse material hialino entre o endotélio e a camada média. Isso aí vai estreitar a luz e eles é quem nutrem os glomérulos. Então vai dar isquemia e vai começando a fibrosar. Essa hialinose arteriolar, pessoal, acontece não só na nefropatia diabética, mas também na nefropatia por hipertensão, esclerose. Aquela pressão alta todo o tempo vai levando a esse depósito. A diferença é que na hipertensão acomete somente a arteríola aferente. No diabetes acomete a aferente e a eferente, porque ele não depende de pressão, ele depende daquela glicação dos produtos avançados, depende do processo inflamatório. Então no diabetes acomete as duas arteríolas. Bom, então, tendo em vista esse cachaço da biose, tudo que a gente falou até agora, quando é que eu vou suspeitar que não é um diabético que se apresenta com uma alteração de creatinina ou uma albuminúria, que aquela doença não é diabética? Esses sinais de alerta, eles foram tirados da Sociedade Brasileira, da diretriz, mas eles tiraram de um único autor que publicou esses sinais em 1970, se não me engano. Então, a mesma coisa, eles só fizeram traduzir, eu achei melhor colocar isso que já vem traduzido. Quando é que eu desconfio? Se eu tiver uma proteína no DNI por menos de 5 anos, porque a gente só começa a monitorizar, se eu resolver começar a monitorizar com 2, 3 anos, eu tenho que desconfiar que não é. Se a proteinúria começar de uma hora para outra, eu fui hoje, eu só tinha uma normal albuminúria. Eu vi na próxima consulta, eu estou com uma proteinúria importante. Não é assim. Geralmente, vai indo da micro para macro para nefrótica, certo? Ou então, se eu perder muito o diabetes, ele vai perdendo mais ou menos 4. A progressão rápida é quando eu perco mais de 5 ml por minuto por ano de taxa de filtração. Se eu perder entre uma consulta e outra mais de 5 ml por minuto, eu tenho que desconfiar que tem algum fator além. O sumário, pessoal, se tiver cilindros, hematura, dismorfismo, eu desconfio de uma glomerulonefrite, ou uma vasculite. Então, não vou pensar que é diabetes sozinho, pode até ser os dois juntos, mas eu vou indicar a biópsia. Se tiver manifestações de doenças sistêmicas, um diabético que tem manifestações de lúpus, racho malar, lúpus discoide na pele, úlceras orais, anemia, então febre, eu vou pensar que ele tem uma doença sistêmica, eu vou ter que biopsiar aquele aqui, tá certo? Se ele não tiver nenhum sinal de complicação microvascular, se ele não tiver retinopatia, se ele não tiver neuropatia, que são aquelas que aparecem antes mesmo das outras macro, eu posso desconfiar, principalmente no DM1. Mas no DM2 a gente sempre fica torcendo para que dê uma retinopatia para a gente dizer que é nefropatia. A gente sabe que não tem todo DM2, mas a gente acha ruim quando não tem, porque a gente não vai biopsiar e a gente confia vendo o olho. E quando o olho não tem o DM2, deixa a gente inseguro, Ou então, se a filtração cair mais de 30%, acima do basal, quando eu inicio o IE cobrado. Nesses casos, eu tenho a obrigação de pensar em hipertensão renovascular ou estenose de artéria renal. E aí eu vou fazer Doppler, vou pesquisar outras doenças, e se não for isso, eu vou fazer uma biópsia renal, porque às vezes é a lesão renal grave intravascular, sem ser na artéria renal. Aí eu posso biopsiar também. Aqui só para mostrar para vocês que as doenças não diabéticas mais comuns quando a gente faz a biópsia é a hipertensão, que vem junto com o diabetes, e a nefropatia por IgA, a doença de Bexiga, uma glomerulonefrite, certo? Bom, a gente já reviu praticamente tudo, e agora a gente vai ver um pouquinho de como é que eu vou prevenir e tratar essa nefropatia diabética, essa doença renal diabética. Clara, Primeiro, eu tenho 2 objetivos. Da hora que eu diagnostico, reduzir a
progressão da doença renal até as fases mais tardias. E também reduzir o risco cardiovascular, que a gente viu que a maioria morre antes de chegar à diálise. Então, eu tenho que fazer esses dois objetivos. Então, na verdade, o melhor caminho para prevenir a doença renal crônica dos diabetes é prevenir o diabetes. Então, toda vida que vocês pensarem em comer bem muito que não deve, engordar bem muito, não fazer exercício porque estão estudando demais, ou fumar, ou seja lá o quê, principalmente se tiver história familiar de diabetes, você tem que lembrar disso aqui. Pior, a gente tenta lembrar, mas aí não consegue deixar de comer, isso é o pior, né? Mas o melhor caminho não é esse, o melhor caminho é não ter diabetes, porque na hora que você tem, aí você tem uma saga aí pela frente, né? Bom, e essa prevenção, esse diagnóstico precoce, é para poder diagnosticar. Se eu diagnosticar a doença cedo, eu tenho muitas medidas para fazer para que eu não termine uma diálise, né? Esse é o objetivo. Ou então, se eu estou em risco de desenvolver, eu também tenho medidas de modificação de estilo de vida e outros para evitar. Só que tudo que se sabe hoje, apesar de ter novos drogas que estão aí encantando o mundo inteiro, ainda são ineficazes. Para estudos que fizeram multicêntricos mostraram que até que o Brasil está bom no uso de Ecobra, mas estudaram 4 países. O Brasil foi o melhorzinho no uso de Ecobra. Quem tinha indicação, acho que 60% usava, mas 40% ainda não usava. E tinha países que só 30% usavam, porque o médico suspendia, porque a creche não estava, por uma série de circunstâncias. E os ISGLT2, atualmente, somente 10 a 20% da população que precisa usar está usando. Então, ainda muito ruim a nossa estratégia preventiva. E aqui, pessoal, esse capítulo é muito importante, porque quem faz o diagnóstico inicial não é o especialista, não é, nem jamais será. Quem faz é o endócrino, é o médico da unidade básica de saúde, é o clínico geral, de repente até uma GO que gosta de pedir exame, ver uma glicemia alterada, e aí pede, o pessoal da GO é muito bem treinado para a solicitação de exames que são clínicos, então é um aspecto muito interessante. Muitas vezes a gente recebe até de um endócrino, tá entendendo? Porque quando eles têm uma alteração, já pede logo a RAF e aí já manda. Então, são coisas que é importante que todos os médicos saibam, né? O nefrologista, ele também tem o seu papel. São poucos nefrologistas no Brasil, diante da realidade da demanda, mas é preciso que haja um treinamento continuado dos médicos não nefrologistas, porque tudo que eu li ontem ou antes de ontem já mudou. E tem um slide aqui que eu usei que está até a informação errada. Foi do ano passado para agora, porque saiu um cardíaco agora de 2024 que já mudou. Eu não mudei intencionalmente para poder, eu vou ter um slide correto depois, para poder falar isso para vocês. Então, precisa de uma educação continuada, porque o que você aprendeu, não digo mais nem há 5 anos atrás, já mudou. Porque você aprendeu, estudou, ano passado, no final do ano já mudou. Então, a gente tem que estar sempre... como é que um médico que está fazendo outra especialidade, ou um médico da família, vai conseguir se atualizar? Precisa que o especialista esteja ali do lado, esse é o grande papel. A meta inicial, pessoal, é essa aqui. É conseguir voltar o doente para a norma albuminúria. Geralmente é muito difícil quando ele já está no A3, maior que 300, voltar. Não é impossível, mas é menor. A maior facilidade é quando eu detecto o A2, que é a microalbuminúria. Inicio o tratamento, eu consigo voltar para a norma. Aí eu já vou retardando o risco de progressão e vou preservando a função urinária. No curso inicial, que é mais importante de tudo, além, não são só os medicamentos, é controlar a glicemia e controlar a pressão. Posso dar os melhores medicamentos, se a minha pressão estiver fora do alvo e minha glicemia estiver fora do alvo, a aplicação vai continuar, os fatores hemodinâmicos, a inflamação vai tudo continuar. O remédio vai perder seu efeito. Então, a gente tem que perseguir esse controle. Agora, quando eu detecto tardiamente, a progressão é inexorável. Vai caminhar para a doença renal terminal, mas pelo menos em vez de caminhar em 5 anos, eu posso adiar isso aí, 10 anos, 15 anos, e é um tempo de vida que o paciente ganha fora da diálise. Bom, então, vamos ver agora os alvos da terapia, né, na doença renal diabética. Eu coloquei esses alvos, mas no fim eu vou falar qual é a pirâmide do tratamento. O controle pressórico e glicêmico são os mais fundamentais nas fases iniciais. Tardiamente já não vai mais fazer tanto efeito, mas nas fases iniciais sim. Inibição do sistema renina para controlar o albuminúria. E também para controlar a pressão, são importantes. Controle de albuminúria e pressão. E redução do risco cardiovascular. Aí vem as estatinas, vem mudança de estilo de vida, vem o controle da própria doença renal. Então são os nossos alvos, né? O controle glicêmico, pessoal.
Nós temos evidências de nível 1 de recomendação que diz que melhorar o controle glicêmico diminui a prevalência e a progressão. Então, se eu controlo minha diabetes, eu vou ter menos chance de começar a ter uma doença renal. Mas se eu já tenho uma fase inicial, se eu controlar bem, eu não vou progredir, eu posso voltar para a norma ruim. Então, isso é fundamental para, se ele estiver mal controlado, ele vai fazer a progressão do A1 para o A2 nos diabéticos. Ele retarda a evolução de norma para micro e macro e da micro para macro. Pode até ser que eu continue tendo micro, mas eu não vou para macro e nem para proteína nefrótica. Eu consigo estacionar o processo, o que é muito importante. A fase de maior benefício demonstrado na literatura para controlar essa glicemia é nas fases iniciais, que não tem nada, ou nas fases de microalbuminúria. Se você já for lá para macroalbuminúria, já é mais difícil. No DN1, além de controlar a doença renal, a microalbuminúria, o controle glicêmico reduz tanto a retinopatia quanto a neuropatia, que são outras complicações microvasculares. Então, controlar a glicemia diminui todas as complicações microvasculares. Pode até diminuir e melhorar a biópsia renal. Agora, o DM2, ele faz a macroproteção, mas ele não protege do infarto, do AVC, do da óbita, certo? É um pouquinho diferente. Qual seria o nosso alvo do controle? Pessoal, a recomendação mais atual, essa aqui é do 2022, mas 2024 não teve, é um alvo individualizado. Você não pode dizer que é menor que 6,5%. O alvo é entre 6,5%, menor que 6,5% a menor que 8%. Nos pacientes com diabetes e doença renal crônica que não esteja em diálise, é uma recomendação de grau 1C. Então, o nosso alvo vai de 6,5% a 8%. Quem é que vai para 6,5%? O estágio 1, aquele paciente que não tem complicações macrovasculares, que tem poucas comorbidades, que vai viver muito tempo, que tem consciência quando faz hipoglicemia, porque os episódios de hipoglicemia no paciente idoso, no paciente com demência, no paciente com neuropatia, eles são mais difíceis de perceber e vão levar a alterações cerebrais. Se ele tem condição de manusear a hipoglicemia em casa, você tenta um controle mais alto, e se ele tem, e depende do tratamento que vai causar hipoglicemia. Se for um tratamento que causa muita hipoglicemia, é mais complicado. Por exemplo, o ISGLT2, ele tem um poder hipoglicêmico baixo. Então, ele já não tem muita preocupação em usar para pacientes, mesmo que sejam idosos e etc. Tá bom? Bom, quem faz a número severo? Não, pode, se você tiver albuminúria severa, é acima de 300. Se você iniciar, você pode regredir para microalbuminúria, que já é melhor, mas não é o usual. Antes se achava que era em torno de 30%, mas hoje a esperança é de que 50% dos pacientes conseguem regredir com os novos tratamentos, ou para norma ou para micro, certo? E como é que eu controlo essa hemoglobina glicada? Para saber se ele está bem controlado. Você sabe que a hemoglobina glicada reflete nos últimos 3 meses, né? Então, se ele estiver bem controlado, basta eu fazer a cada 6 meses. Se ele estiver mal controlado, ou se eu for introduzir um novo tratamento, eu tenho que fazer a cada 3 meses. Mas não adianta eu começar um remédio hoje, daqui a 15 dias, pedir a hemoglobina glicada, porque ela não vai repetir esses 15 dias, vai repetir os últimos 3 meses. Aí você perde o convênio glosa. Você pede no hospital público, eles não vão glosar, porque não tem controle, mas você está dando prejuízo ao hospital, tá certo? Então sempre lembrar disso aí. E o cuidado, à medida que eu pioro a função renal, o risco de hipoglicemia aumenta e eu tenho menor necessidade tanto do hipoglicemiante ou oral ou a insulina. Então tem muitos pacientes diabéticos de difícil controle que quando entram em diálise sem tomar nada, nem insulina nem nada, e a glicemia se mantém bem, tá certo? Por quê? Porque, primeiro, a gliconeogênese que é feita no rim é prejudicada. Então, não tem como você fazer gliconeogênese. O clearance de insulina, porque a insulina é metabolizada no rim e excretada no rim, é reduzido. Então, eu tenho uma insulina residual que fica circulante. E os antidiabéticos orais, a meia-vida também vai prolongar. Então, tudo isso favorece. E o paciente, muitas vezes, é um paciente anorético, ele está bem dialisado, perde peso, não se alimenta bem, está mais suscetível à hipoglicemia. Tá certo? Então tem que ter cuidado de lembrar isso aí. O tratamento, eu coloquei só a doença leve e moderada, só para botar a posição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Se a doença renal diabética for leve a moderada, terapia inicial já é dupla, metformina, inibidores do SGLT2. Desde que tenha ou uma taxa de filtração acima de 30,
ou de 30 a 90 e algum minuto, tá certo? Agora, o que é que tem acontecido? Hoje mesmo a gente estava conversando lá no tutor dizendo que o paciente diabético foi diagnosticado, que tem um diabetes que começou a tratar e que está com albuminúria, passar para ele só SGLT2. A metformina é o primeiro remédio que mudou o risco cardiovascular do diabetes. E ele controla relacionado aos perdas pós-prandiais. Então, você tem que usar os dois juntos, desde que a função permita, né? Taxa de filtração acima de 30 ml por minuto. Então, a terapia não é ir com droga nova e esquecer a metformina. Por enquanto, ainda não é não. Se não controlar com esse esquema, o próximo, que é irreal para a gente, né? São os agonistas do receptor do GLP-1. No caso aí, o Ozempic, etc. Que agora saiu um estudo, acabou de sair, mostrando o impacto deles na sobrevida cardiovascular, internação. Então, é uma droga que vai já explodia para perda de peso, né? E agora, não sei como vai ser, só não vai explodir no Brasil por causa do preço. Mas o próximo passo seria esse. E se não controlar, é que você associa um outro antidiabético com a insulina. Então, são passos bem definidos do que você deve fazer para tratar o diabetes num paciente portador de doença renal. Você não é um diabético sem doença renal, diabetes com doença renal. E essa é a diretriz renal, pessoal. Primeira coisa, quando é que eu vou selecionar esse tratamento? Primeira coisa no diabetes, modificar estilo de vida, atividade, perder peso, dieta adequada, né? Mas as drogas de primeira linha, as duas juntas, não é uma ou outra, é mais. Primeira linha, metformina. Se tiver um clearance menor que 45, diminui a metade. Se o clearance for menor do que 30, descontinua. E se tiver em diálise, descontinua. E o inibidor de SGLT2, é esse aqui que eu digo. Esse artigo é de 2020, né? 22. Era menor do que 30. Você não iniciava em SGLT2, agora já é menor do que 20. E a gente acha que daqui a pouco vai estar iniciando até em diálise. Certo? Mas isso aqui não está correto, certo? Chamando a atenção que isso aqui lá na frente vocês vão ver outro slide. Eu quero só mostrar como as coisas mudam. E na diálise eles recomendam descontinuar. Depois, se precisar, preferir agonista do receptor de GLP-1. Aí depois vem todos os outros, certo? Mas o esquema é o mesmo da endócrina. Bom, em relação ao controle pressório, só lembrando aquele ponto que eu disse. No DN1, a hipertensão é causada pela doença renal. A albuminúria vem antes da hipertensão, a 2. E no DN2, a hipertensão precede a diabetes por muitos anos, porque faz parte da síndrome metabólica, tá certo? Então, qual é o nosso controle pressório que terá uma doença renal diabética? A evidência também de nível 1, que a hipertensão é um fator de risco para a doença renal. Professor, a primeira glândula está ali com o quarto bloco? Vou mostrar. No momento, ela ainda é uma droga acessória. Acessória, assim, primeiro, SGLT2, IECA, BRA, metformina. Não respondeu, não melhorou a crescimento, ou respondeu, mas não totalmente você associa. Mas eu vou falar lá na frente. Bom, o controle pressório, pessoal, ele diminui a albuminúria, porque diminui o dano renal, retarda a progressão da doença renal e aumenta a sobrevida, porque controla, ajuda a controlar os fatores de risco cardiovascular, que é a hipertensão. Então, ele tem impacto na albuminúria, na perda de função renal e na sobrevida. Então, tem que estar bem controlado. Ele também ajuda a prevenir, né, as complicações macrovasculares, né? O tratamento preferencial, que é um nível 1 de evidência, é o IECA-BRA, como a gente viu lá na aula de doença renal crônica. Um diabético, tanto faz ser hipertenso quanto normotenso. Se ele tiver albuminúria A2, A3, você tem como droga de escolha para tratar a hipertensão o IECA-BRA. Se ele não tiver albuminúria e for hipertenso, você não é obrigado a escolher o IECA-BRA. Pode escolher outro. Mas todo mundo acaba escolhendo o IECA-BRA, né? Então, mas a obrigação, porque tem que ter albuminúria para fazer esse IECA-BRA. E ele faz uma renoproteção independente da redução da pressão, porque ele faz a renoproteção por diminuir a albuminúria, né? Na hora que ele dilata a arteríola eferente, cai a hiperfiltração glomerular e cai a proteína. Esse é o benefício dele. Se eu tiver hipertensão na doença renal diabética sem tratamento com IECA-BRA, eu vou perder mais ou menos 12 ml por ano de função renal. Se eu tiver o uso do IECA-BRA, isso diminui a metade. Então, isso aí foi o risco que o diabetes fez em termos de prevenção da doença renal, o IECA-BRA. Eles fizeram que as pessoas que não usavam IECA-BRA e passaram a usar,
diminuísse em 50% a sua taxa de progressão para a doença renal. Perder 12,5 por minuto por ano, vai perder só 5, tá certo? Mas ainda ficou aí 50% de risco residual, que é o que a gente chama. Aí é onde vai entrar o ISGLT2 e a finerenona que o Guilherme falou, tá certo? Para quê? Para tentar deixar esse risco residual ideal, o mais baixo possível, para que você tanto não morra de doença cardiovascular, quanto, embora você seja doença renal crônica, você não chegue à diálise, certo? Melhor um renal crônico que não está na diálise do que um renal crônico que está para a diálise, vai depender do transplante que não sabe quando chega. Porque vai aumentar muito a mortalidade cardiovascular e vai diminuir muito a qualidade de vida. Aqui, pessoal, isso aqui é para vocês de modo geral. Quem não quiser acreditar, aqui são 4 estudos que mostraram que nos primeiros 4 meses da introdução do IECOBRA, a taxa de filtração glomerular caiu, certo? A velocidade de vida caiu. Depois de 1 a 6 anos, isso aqui se estabilizou mais. Então, aumento até 30% nos primeiros 4 meses de terapia, a gente, até 30%, não se preocupa, porque já foi mostrado que esses estudos se correlacionam com a diminuição da velocidade da perda da filtração glomerular anual, tá certo? E isso é importante educar os não nefrologistas e aos pacientes, porque o paciente lê a bula e diz que na bula pode dar insuficiência renal. Mas já pensou, às vezes não quer nem pensar, né? Você tem que perder seu tempo e explicar para ele. Agora, daqui que eles vão entender, você não pode dizer que a dilatação da é diferente, que não sei o que, não vai entender nada. Você vai ter que dizer que na literatura está mais que comprovado o benefício em retardar a velocidade, que no começo pode haver essa piora, até 30%, mas que depois que isso piora, essa alteração vai melhorar. Então, isso aqui é uma coisa que está bem documentada já de muito tempo. Mas aqui, a gente agora está tendo que educar primeiro os próprios nefrologistas, né? Porque quando aumenta, a gente tem medo e quer tirar, porque é natural do ser humano, né? Bom, aí a outra preocupação do IECOBRA, além da piora da creatinina, é o aumento do potássio. Aí eu trouxe esse algoritmo para que vocês fiquem um pouco medo de como é que você deve fazer quando inicia o IECOBRA. Depois de 2 a 4 semanas, você perde a creatinina e o potássio. Eu não peço com 4 semanas, eu prefiro pedir com 2 semanas e mandar ele me ligar ou mandar no WhatsApp. E dizer qual é a creatina prévia, que eu vou me lembrar, né? Então, ou quando muda ou quando altera a dose. Se ele ficar com potássio normal e tiver menos de aumento de 30%, se a pressão não estiver boa, o seu número não estiver boa, você pode aumentar o IECOBRA até a dose maximamente tolerável. Porque todos os estudos que incluíram as novas drogas fizeram com o paciente usando a dose máxima tolerável, que não dava hipotensão, que não dava hipercalemia, que não dava nada, certo? Era o máximo que ele tolerava. Se ele tiver hipercalemia, mas não aumentar a creatinina, primeiro você não vai dialisar nem nada. Você vai considerar diminuir a ingestão de potássio na dieta, considerar os diuréticos, bicarbonato ou os quelantes de potássio, certo? Se isso não resolver, você pode reduzir a dose à metade ou parar e tentar reintroduzir depois. Mas assim, não é suspensão imediata. Às vezes é uma história que eu não sei se eu contei foi aqui para vocês, um paciente veio me controlar com nada, nem tomando o Sorcal. Aí eu descobri que ele comia tudo direitinho, mas adorava abacate. Abacate tem alto teor de potássio, ele comia 3 abacates por dia. Então, é porque ele não podia comer banana. Não disseram para ele que ele não podia comer banana, nem mamão, laranja de não sei o que, não sei o que. Aí ele resolveu comer abacate. E ele não olhou que tinha, não tem, porque a pessoa não come muito abacate, mas ele já comia. Então, o que não estava controlando era isso. Se eu fosse tirar o medicamento dele, não ia ser bom, né? Então, por isso você tem que checar, ver se tem alguma droga, além de IECOBRA, como beta-bloqueador, ou um antagonista aldosterona, que você possa tirar. Melhor tirar essas do que tirar o IECOBRA. O outro lado da coisa, eu não tenho hipercalemia, mas eu aumentei mais de 30%. Aí o que é que eu faço? Primeiro eu vou tentar ver o que foi. Será que foi uma diarreia, um vômito, uma desidratação? Se for, eu vou corrigir a depressão de volume. Será que ele entrou tomando um anti-inflamatório? Porque os anti-inflamatórios aumentam também o potássio. Será que ele tomou um diurético poupador de potássio que um outro médico prescreveu? Então eu vou tirar essas causas. Mas eu tenho que considerar a estenose de artéria renal e avaliar. Se eu avaliei, se eu tiver as outras drogas e não melhorou, eu paro. Aí eu paro e aí vou continuar. Posso até fazer uma outra tentativa se ele não tiver estenose de artéria renal. Mas aí com doses menores, né, e seguindo mais de perto. Isso dá trabalho, pessoal? Dá, né? É muito mais fácil você suspender, tchau e benção, né? Você vai ter que ver o doente mais vezes, pedir mais exames. É um exercício chato, né?
Bom, aqui vai ser o nosso alvo de pressão. Muda entre as diretrizes, eu só trouxe duas que são a brasileira de endócrino, né? Que ele diz que deve tratar intensivamente, tanto para a progressão da doença renal diabética, quanto para o cardiovascular, isso já é consenso de todos. Mas a meta deles é uma pressão menor que 130/80 na doença renal diabética. Agora, a gente está seguindo, vocês podem seguir essa, é uma recomendação lá, e era a recomendação anterior da nefrologia, certo? Agora, o novo cadinho de pressão arterial e de diabetes, ele diz o seguinte, o alvo da pressão arterial, com e sem diabetes, tanto faz, é aquele que vocês viram lá na doença renal crônica, que não esteja dialisando, vai ser uma pressão sistólica menor que 120, desde que feita a medida padronizada da pressão, que também é complicado. Mas aí, lógico, só se o paciente tolerar. Tem que ter cuidado com o idoso, com desautonomia, com cardiopata, se posso fazer uma diminuição das diastólicas que diminuía o fluxo coronariano, tem que ter todos esses cuidados. Então, vocês acham que quantos chegam mais complicadinho abaixo de 120? É ninguém, é quase nenhum, né? E quando chega, olha, eu vejo uns que cardiologista tem menos medo, eu acho. Aumenta mesmo, arrocha o nó e passa um bocado de droga, aí as vozinhas chegam tudo com crepe na alta no consultório, com pressão de 9/5, uma pessoa que tinha 16/9, não tolera, né? Baixa às vezes demais. Eu quero ver aqui, vocês vão levar esse slide, vão ver quem é que mede a pressão desse jeito. Eu olhei isso 500 vezes, eu tenho que fazer o máximo, mas você tem que ver nos dois braços, repetir em cada braço 2 vezes, tirar a média de 2 pressões. É meio difícil. O que você pode fazer? Deixar o paciente de bexiga vazia. E se ele estiver esperando no consultório um bocado de tempo, você vai perguntar se está com a bexiga vazia, vai perder muito tempo na consulta, né? Não pode ter fumado nem tomado café 30 minutos antes. E não pode conversar, assistir nada. Tem que estar em repouso lá mais 5 minutos. Então outro erro. Aparelho calibrado, nem sempre você sabe sentar. O tamanho para o braço tem que ser adequado. Você tem que ter no seu consultório o de criança, que tem um paciente de 30 quilos, o de normal e o de obeso. Eles são quase um fecho, porque todos eles alteram a pressão se o tamanho for inadequado. O braço tem que estar em repouso, o braço tem que estar em cima da artéria, enfim, não pode ter roupa. Às vezes a blusa, você sobra a blusa, não deixa, não pode. Então é muito difícil. Para você objetivar essa pressão, você tem que ser muito rigoroso na medida da pressão, né? O que vai dar mais alta, aí você vai aumentar o remédio, na verdade ela estaria mais baixa. Bom, então nós já falamos do controle glicêmico, um alvo de -6, -6,5, -8, dependendo daquelas várias condições. Falamos do controle pressórico, menor que 3/8 para SBD, menor que 120 pelo CADIL 2022 e também manteve no 2024. E agora vamos falar dos inibidores, que a gente viu que ele é uma droga de escolha lá no controle do diabetes, né? E se ele tem uma filtração muito baixa, ou ele tem uma albuminúria com uma filtração de 30/90. Então, os inibidores da SGLT2, eles não são hipoglicemia potente. A potência deles, ele é média, baixa média. Você só consegue diminuir a hemoglobina glicada em 0,5% a 1%. Então, se for um paciente com 9%, ele sozinho não vai controlar. Vai ter que vir com outra coisa. Então, por esse aspecto dele, ele pode ser usado hoje até em quem não é diabético. O pessoal toma para perder peso, né? E agora está recomendado que todo renal crônico com filtração acima de 20, né? Em determinadas condições, ele possa, se tiver insuficiência cardíaca ou pulmonativa, ele tome também, mesmo que não seja diabético. Ele tem uma característica da perda de peso, porque o mecanismo de ação é inibir o transportador SGLT2 e aumentar a excreção de glicose. Com isso, você vai ter uma urina, prestar atenção, aí a gente, às vezes, na primeira vez que vê, pensa, vixe, esse diabetes está descompensado. Total, 4 cruzes, né? Mas você tem que olhar se ele não está tomando SGLT2, porque tem muita gente tomando. Então, se ele estiver tomando, você já fica tranquilo. Olha para a hemoglobina glicada, aquela glicosúria ali é só mesmo o mecanismo de ação da dor. E você perde 280 calorias por dia. Vocês acham isso muito ou pouco? Umas 300 calorias. É mais do que fazer 1 hora de bicicleta, né, pessoal? Aí, se você juntar 1 hora de bicicleta com um SGLT2, você vai perder 600 calorias. Aí até que vale, né? Mas não vamos tomar para essa finalidade, não, por favor. Estou só brincando. Bom, e o maior benefício dela são esses dois, pessoal. Hoje em dia, novas drogas só são aprovadas nos estudos, a partir do FG, se além, né, nesse sentido, se além
de retardar a progressão da doença, diminuir, mostrar benefícios cardiovasculares. Porque se eu não tiver benefício cardiovascular, o doente vai morrer antes do infarto, do AVC e não vai adiantar nada, não ensina. Então, novas drogas hoje, a gente tem que mostrar de qualquer jeito para ser aprovado que vai melhorar a sobrevida do paciente. Então, ele já demonstrou muito bem em vários estudos esses efeitos aí. E qual seria esse mecanismo dele, né, na nefroproteção? A gente viu que no diabetes, na artéria aferente era dilatada e a aferente era contraída logo ali no início. E havia uma hiperfiltração. Primeira coisa, porque a expressão dele está aumentada, né? A reabsorver glicose. Se eu usar um inibidor de SGLT2, eu vou impedir essa reabsorção de glicose e de sódio, né? Aí vai chegar muito sódio, muita glicose na mácula densa, mas não interessa chegar muito cloreto de sódio. Ao chegar muito cloreto de sódio, estimula a renina, que vai dar a vasoconstricção da aferente, e estimula endotelina, outras coisas que vai fazer a vasoconstricção da aferente. Aí você vai ter uma queda, vasodilatação. Aí você vai ter uma queda da filtração glomerular. Queda que pode ser até 30% também, igual o IECOBRA. Acima disso você não tolera, tá certo? Então, eles aumentam o feedback do glomerular, levando a constricção da aferente. Ele diminui a hipertensão glomerular. Diminuindo a hipertensão glomerular, diminui também a proteinúria, consequentemente. Esse é um dos mecanismos dele. Como eu estou perdendo mais sódio, vai contribuir para a queda de pressão, porque tem um efeito diurético. Eu vou urinar mais, que eu estou levando glicose e sódio, a água vai junto. Então tem o efeito diurético, tem o efeito da perda de sódio, diminui a rigidez arterial e a pressão. Diminui o peso pela perda de glicose, diminui a hemoglobina glicada. Então ele junta vários efeitos, fora os efeitos que tem no coração, né, de diminuir a gordura pericárdica, diminuir a apoptose das células miocárdicas, enfim, uma série de benefícios. Aqui foi aquilo que eu já falei antes, que 10% é SGLT1 e 90% da reabsorção é o SGLT2. Aí aqui tem efeitos, como toda droga, favoráveis e desfavoráveis. Ele reduz a pré-carga pelo efeito diurético e reduz a pós-carga, porque controla a pressão e a rigidez arterial. Então ele vai servir como benefício para o coração também. Ele melhora a eficiência das mitocôndrias, principalmente no coração, e diminui a gordura epicárdica. Então, tudo isso, porque esse adipose epicárdica é quem origina todo o processo inflamatório para levar a miocardiopatia. Então, ele tem um efeito benéfico no coração. No rim, retarda o declínio da filtração, retarda o início da micro e macroalbuminúria. Ainda ajuda na perda de peso, na melhora da glicemia e ainda reduz o ácido úrico, que faz parte, muitas vezes, ali do quadro do paciente com síndrome metabólica. Então, tem uma balança que pende muito para ele, né? Efeitos desfavoráveis. Nos primeiros estudos, foi apenas um deles que mostrou aumentar a chance de amputação de membro no diabético. Mas aí, com a glifosina, a gente acaba não usando. Tem um risco de depressão de volume, hipotensão e com isso aumento da creatinina nos primeiros 3 a 4 meses. Então, você nunca deve começar um IECOBRA junto com o SGLT2. Porque são 2 remédios que vão fazer cair a filtração glomerular no início do seu uso. Se cada um até 30% vai somar os efeitos, vai dar 60%, vai suspender os dois, vai saber quem foi. Então, inicia um, deixa estabilizar, depois inicia o outro. Tem gente corajosa iniciando tudo junto, mas isso não é recomendado, tá certo? Ele pode dar aquela cetoacidose euglicêmica, que é um fator precipitante, né, da cetoacidose. Esse risco de fraturas também não ficou bem documentado. E a grande preocupação são as infecções genitais, balanites e infecções genitais, porque eu estou com glicosúria e aquela glicose vai ficar ali naquele meio genital e vai ser alimento para fungo, para bactéria, para tudo. E a gente não está, toda vez que vai fazer xixi, ninguém vai tomar banho, não pode, né? Às vezes faz fora de casa e tudo, enfim, é o normal da vida. Então, tem já umas recomendações, né, para os homens que se preocupam mais pela balanite, de uma forma de fazer o asseio toda vida que fizer o xixi para diminuir a chance da balanite. E as infecções urinárias, os estudos maiores mostraram que não há uma diferença significativa, mas a infecção genital tem, certo? Agora, a bom senso diz, se eu tenho infecção urinária de repetição, eu não vou começar o ISGLT2, eu vou com muito cuidado, porque o risco é maior. Bom, então hoje vai a recomendação do CADIC 2024, para poder usar o ISGLT2. Tratar pacientes com DM2, lógico que DM1 não, que é onde aumenta o risco de cetoacidose glicêmica e não está ainda aprovado no DM1. Doença renal crônica e taxa de filtração acima de 20. Então, todo diabético renal crônico
que seria a taxa de filtração menor que 60 e albuminúria, né? Acima de 30, ou não, pode ser só taxa de filtração abaixo de 60. Mas tem que ser iniciado, lembra que lá naquele primeiro dizia que era menor que 30 suspendia, agora não, agora já começa com os novos estudos, acima de 20 a segunda. Então já lá no estágio 4, já no fim do estágio 4 a pessoa ainda começa, porque consegue retardar em torno de 4 anos o início da diálise. Em alguns pacientes, não são em todos, mas o maior benefício também é o cardiovascular, certo? Então praticamente todo diabético de doença renal vai fazer, a não ser aqueles que já estão praticamente na porta da diálise. Bom, e por último surgiu uma nova droga, né, que é a finerenona, que o Gabriel falou, que ele é um antagonista da aldosterona, mas ele é não do receptor da aldosterona, mas ele é não esteroidal. Então ele não tem aqueles efeitos de ginecomastia, de dor, de aumento do sangramento menstrual, de dor mamária. Ele tem esses efeitos reduzidos. E ele tem menos hipercalemia do que o aspironolactona, né? Então, ele hoje ainda não está indicado para todos os diabéticos. Ele indica o seguinte: BM2, taxa acima de 25, não é 20, mas a gente acha que isso vai baixar para 20. O potássio tem que ser normal, menor que 4,8. Você não vai começar no paciente com 5 pontos de potássio. E tem que ter albuminúria. O SGLT2 não pedia albuminúria. Aqui tem que ter acima de 30. Ele mostrou um grande benefício na redução da albuminúria e também tem um efeito na taxa de internação por IC. E tem que estar usando IE cobrar na dose máxima tolerada. Então são várias exigências para você fazer, mas eu particularmente sou uma que estou torcendo que isso aqui tudo mude e a gente possa começar até já, logo depois do, porque ele mostra um efeito muito mais potente na albuminúria do que o ISGLT2. E ele foi acrescentado porque o ISGLT2, o IE cobrar, diminuiu o risco de 50%. O ISGLT2 adicionou 18 a 19% de redução de risco. Então, nós diminuímos aí 70% do risco, mas ainda fica 30%. Então, hoje ele já é considerado no Congresso o pilar de tratamento da doença renal diabética, mas ainda não está nos consensos porque os estudos ainda não foram publicados. Estão sendo feitos, mas não foram publicados de que eu possa fazer em outras condições. Outros tratamentos. Controlar a albuminúria, eu usei o SGLT2 e usei o IE cobrar. Tratar a dislipidemia com a atorvastatina, cessar o tabagismo, controlar o peso, proteína na dieta é para ficar só 0,8 gramas por quilo e modificar o estilo de vida. Que seria o quê? A base da pirâmide do tratamento. Dieta, exercício, parar de fumar e perder peso. Estilo de vida. Drogas de primeira linha, metformina, SGLT2, IE cobrar e estatina. Todo diabético, doença renal diabético deve usar estatina. Porque ele é de alto risco, muito alto risco cardiovascular. Então essas duas aqui são. Agora, adicionar as drogas com proteção para o rim e para o coração. O análogo de GLP-1, eu acho que depois ele vai mudar para cá, mas ainda é depois desse, antiplaquetário, só se já tiver tido uma doença cardiovascular, e a finerenona, que é o antagonista receptor da mineralocorticoide não esteroidal no DM2. Você vê que aqui é tudo tipo 2, né? 2, não vamos fazer no DM1. Adicionar os fatores, controlar os lipídios, controlar a glicemia, controlar a pressão. Então, essa pirâmide tem que ser toda atingida, uma multifarmácia, né? E uma multimudança de estilo de vida, mas com esperança de que esse doente possa evoluir bem e tanto morrer menos quanto ir menos para a diálise. Assim que não é nada, eu vou apagar isso. É quase apagar a noite, não vou complicar muito. É isso, pessoal. Alguma dúvida?